Quer dizer, a inovação é inerente a qualquer tipo de negócio, né? Independente se seja do varejo ou não, mas isso é inerente. O problema é que todo esse processo, né, tudo que a gente chama de inovação, isso tem que estar muito bem alinhado, né, com o propósito, com a cultura, né, com as pessoas, né? Esse é uma das questões hoje, quando a gente pega e vai para o lado do varejo, um dos grandes problemas que a gente vê é que tem muita estratégia e pouca execução. Quando nós vamos analisar a questão da transformação digital em qualquer tipo de empresa, basicamente está calcado em três pilares, né? Um é tecnologia, o segundo, processo, mas o terceiro, que é o mais importante, são as pessoas. Se não existir um comprometimento, né, da alta gestão, se não existir realmente um processo para que isso perpetue, nada disso vai acontecer. Quer dizer, o investimento só em tecnologia não vai trazer inovação nenhuma. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do VideTalks. Espero que vocês estejam gostando. Hoje a nossa conversa é com um verdadeiro especialista do varejo, da inovação e da educação. Ele é professor, pesquisador, empreendedor, mentor e dizem as boas línguas que é alguém que sempre está com uma ideia nova antes mesmo da gente entender a ideia anterior. Marcos Lupi, uma referência em comportamento do consumidor, transformação digital e futuro do varejo. Já ajudou a formar centenas, talvez milhares de líderes, coordena o MBA em Digital Business da USP Exalc, cofundou um hub de inovação, publica artigos, dá palestras e ainda vem aqui para São Paulo participar do VideTalks. Vamos aproveitar essa mente inquieta para falar tudo isso, batendo esse papo gostoso aqui com você. Muito legal, não sabia que era tudo isso daí, Oi. mas muito prazer aí a todos que estarão nos assistindo, né, Patrícia? Obrigado aí pelo convite. Vamos aqui bater um papo super legal aí a respeito de temáticas, né, do varejo, mercado de consumo. Para me apresentar um pouquinho além de tudo isso, Bacana. né, na verdade, eu sou professor do curso de marketing da USP. E também no mestrado em empreendedorismo, né, na onde eu ministro a disciplina de gestão de varejo. Temos, além disso, uma iniciativa também com um lab de varejo, né, que nós estamos tentando, eu e um outro professor, formatar para que a gente possa, inclusive, né, fazer esse link entre a academia e o mercado, né, com pesquisas e tudo mais. E tenho feito aí curadoria nos últimos 10 anos aí desses grupos, né, que normalmente foi aonde nós nos conhecemos lá na NRF, mas também já tive a oportunidade também de visitar, né, o mercado chinês também, Vale do Silício, sempre com esse foco, né, de entender o que está acontecendo, né, no mercado de consumo, o que tem impactado as pessoas, né, a forma de consumir e tudo que está envolto aí no varejo. Acho que para começar, conta um pouquinho mais para a gente dessa sua frente como empreendedor, né? Aí à frente da Sim. Ocileb. Eu na verdade, né, eu sou engenheiro de formação, né, não tinha nada a ver com marketing, talvez estivesse lá escondido lá internamente. Eu trabalhei durante um tempo em grandes empresas, né, nessa área de engenharia. Depois eu empreendi e tive um negócio próprio na área de centros automotivos e tudo mais. E aí chegou um momento, até por essa inquietude que você mesmo comentou, que eu daí me enveredei, né? Acabei vendendo o meu negócio, fui para a academia, fiz mestrado, fiz doutorado e estou aí hoje, né, com essas atividades que eu procuro trazer muito desse lado, né, do que a gente tem de conceito, de teoria, para juntar com a prática do dia a dia, que isso é uma falácia muitas vezes, né, que as pessoas entendem que em teoria também não serve para nada, né, conceito. Então eu acho que isso é muito Brasil, esse pensamento, né, e nos últimos
desde 2017, eu coordeno, né, um MBA, que agora, né, na nova configuração, ele está como um MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial, que é um tema que a gente provavelmente vai falar aqui, lá na USP Exalc. Então, todas as minhas atividades, elas procuram fazer, né, essa mescla, e eu, como uma pessoa muito inquieta, eu fico o tempo todo buscando, né, analisar, entender, ver o que está acontecendo, mas sempre buscando fazer essa junção entre a prática com, com a base conceitual de tudo que se escreve sobre marketing, sobre varejo. Ô Lupe, o que na sua visão diferencia, né, esse ecossistema, esse ambiente de inovação de um outro ambiente que só reproduz modismos ou o que está acontecendo por aí? Esse é uma questão, né, hoje importante, né, a respeito dessa, porque inovação no mercado no qual hoje nós temos uma velocidade de mudança, e isso não vai mudar, né, é extraordinária. Quer dizer, a inovação é inerente a qualquer tipo de negócio, né, independente seja do varejo ou não, mas isso é inerente. O problema é que todo esse processo, né, tudo que a gente chama de inovação, isso tem que estar muito bem alinhado, né, com o propósito, com a cultura, né, com as pessoas, né? Esse é uma das questões hoje, quando a gente pega e vai para o lado do varejo, um dos grandes problemas que a gente vê é que tem muita estratégia e pouca execução, né? Então, quando se fala em inovação, eu acho que o primeiro aspecto importante é isso, né? Isso está tudo alinhado. E aí fugir, né, dos chamados modismos, né? Que muitas empresas acabam, né? Como nós vamos falar daqui a pouco a respeito do Oasis Lab, criando núcleos, né? Aquele lab, como se ali fosse acontecer a inovação, a revolução, que fosse mudar alguma coisa dentro da empresa. E o resto está ainda toda, né, numa estrutura totalmente hierárquica, difícil, sem qualquer diversidade entre as pessoas. Então, quer dizer, tem que ser muito um processo, na minha visão, né, top-down, e isso vir realmente cascateando, e isso está ali, né, na cultura e no dia a dia realmente das pessoas. Não é uma área em específico. Eu acho que inovação hoje tem que estar inerente. Agora, a grande dificuldade é como conseguir fazer isso e ter resultados efetivos, né? Porque, sendo bem sincero, em muitas situações já que eu estive envolvido, isso é muito da boca para fora, né? E aí isso não traz nenhum resultado, e isso com certeza vai acabar se perdendo ao longo do tempo. Uhum. Tem algum case que você possa rapidamente citar para a gente de inovação? E aí, junto com isso, que métricas são importantes? Porque eu achei bem interessante o que você falou, de saber como é que eu vou medir se a minha inovação teve resultado ou não. Olha, eu acho que assim, tem uma empresa que é muito batida, né? Mas no meu modo de ver, é uma empresa que ela se transformou por completo, que é o próprio Magalu, né? O Magazine Luiza. E lá aconteceu exatamente isso, né? Tudo que aconteceu no Magazine Luiza, se nós formos olhar a trajetória, quer dizer, de uma empresa que nasceu em Franca, né, no interior de São Paulo, para a potência que eles são hoje. Mas se a gente for analisando isso ao longo do tempo, o CEO atual, né, o Frederico Trajano, ele tem um papel importante nisso, né, que ele mesmo diz. Lá atrás, ele morava nos Estados Unidos, ele já vê essa evolução do e-commerce e vem aqui para o Brasil, né, nessa situação de buscar estruturar exatamente, né, lá atrás estava começando essa questão do digital, e num determinado momento eles criam realmente um lab lá dentro, que depois esse lab ele vai crescendo com autonomia, ele toma conta da área de TI, e hoje é uma área extremamente importante, né? Então todos sabem que o Magazine Luiza hoje
ele é considerado um ecossistema de negócios, né? Ele busca emular exatamente o que a gente vê lá na China, né? Como um Alibaba, como uma Tencent, como a Amazon, né? Nos Estados Unidos. Então, assim, ali, né? Quem gosta, né, de entender isso, tem muito documento, muito material sobre essa evolução do Magazine Luiza e como esse papel aí, né, obviamente, da inovação, mas alinhado, né, com essa diretriz e com quem está lá no comando de realmente fazer e bancar, né, outro dia eu estava vendo inclusive uma entrevista dele lá num podcast chamado 10 mais 10 lá da BTR Varese, que ele comenta até dessa trajetória mesmo, né? Quando ele veio, o que ele teve que fazer, quanto ele teve que chegar e dizer, olha, isso aqui é meu, eu vou tomar as decisões aqui, que foi exatamente essa questão da inovação da área de TI, e se nós analisarmos hoje, né, aquela área de tecnologia nas empresas de uma forma geral, que era ó, tecnologia de informação, era uma área escanteada lá, né, nas empresas, hoje é core, né, porque claramente, né, todas essas novas tecnologias, toda essa questão a integração dos canais, o digital, isso exige, né, uma infraestrutura que tem que estar tudo interligado. Então, eu acho que esse é um case, eu sei que Magazine Luiza é um pouco batido, mas na minha opinião, é um baita de um case de sucesso. Temos outras empresas aqui no Brasil, Boticário, né, o Grupo Boticário, eles vêm evoluindo muito nisso daí, em criar também em áreas específicas, né, investir dinheiro e perpetuar e trazer isso para toda a organização. Então, claramente são empresas que hoje têm tido resultados positivos. Lógico, alguns podem dizer, o Magazine Luiza nem tanto nos últimos anos. Sim, mas é um processo, né? Quer dizer, a partir do momento que eles foram para essa iniciativa de ser um ecossistema de negócios, isso não acontece em 1 ano, em 2 anos, né? Então, num país no qual as taxas de juros são muito altas, aí não vamos entrar nesse detalhe, mas claramente é uma empresa que traz resultados positivos. E você diria que, para a gente falar de inovação, a gente sim ou sim tem que falar de tecnologia, a tecnologia é a base para que isso aconteça, sim ou não, e tipo, e o que mais, né? Então tá aí, só tecnologia funciona? Eu acho que não, a resposta é não, né? Se nós formos analisar, né, todo esse contexto, aquela palavrinha mágica lá, a transformação digital, né, que é a mesma Isso. coisa do tal do Omnichannel. O Omnichannel foi antes de transformação em digital, né? São palavras, parece que eu vou fazer isso, tudo vai se resolver no mundo. Varinha mágica. Exato, mas quando nós vamos analisar a questão da transformação digital em qualquer tipo de empresa, basicamente está calcado em 3 pilares, né? Um é tecnologia, o segundo, processo, mas o terceiro, que é o mais importante, são as pessoas. Então, no meu entendimento, né, em tudo que eu já vi no mercado e projetos e que eu participei, se não existir um comprometimento, né, da alta gestão, se não existir realmente um processo para que isso perpetue, nada disso vai acontecer. Quer dizer, o investimento só em tecnologia não vai trazer inovação nenhuma. Vis-a-vis a gente ir lá na NRF, né? Eu já vou na NRF, acho que agora esse ano foi o 10º ano. Aquela feira lá, sempre nós temos lá aproximadamente 1.800, entre 800 e 1.000 expositores. E eu, sendo bem sincero com você, acho que um monte daquilo de lá não serve para nada, certo? Porque assim, é muito bonito, né, de se ver, mas que na prática, por exemplo, só para citar um exemplo, né, aqueles espelhos que você é touch, que você pede aquelas coisas, espelho inteligente. Olha, eu posso te dizer que isso daí é a primeira vez que eu vi lá, nós estamos em 2025, talvez 2000
2013, 2014. Sempre alguém, eu vou fazer um teste, não vinga. E tá lá, se você for lá, aquele negócio continua lá. Então, assim, tem muita coisa, né? Muitas tecnologias que se isso não tiver integrado, não tiver. Ninguém nunca pergunta para o consumidor mesmo, né? Para quem as pessoas que frequentam ali, você usa isso? Isso aí tem importância para você? Isso vai resolver o pessoal gosta de usar, né? Uma dor, alguma coisa do cliente? Não pergunta, vai colocando, entendeu? E depois isso é descontinuado porque não teve efetividade nenhuma. Uhum. Acho que é um dos grandes desafios da inovação, né? Você vê um negócio legal, né? Esse negócio de tecnologia, né? Imagino que você deve ser consumidora da Renner, né? Mas viu essa tecnologia lá em Nova York, na Uniqlo, que é uma Sim. grande rede, né? Uma japonesa. Aquilo dela é genial, né? Porque assim, não é que é genial, na verdade, aquilo te facilita muito, tira um atrito ali na hora do pagamento, que é o quê? As peças têm que estar todas, né, etiquetadas com RFID, com uma etiqueta, e você simplesmente na hora do caixa, que é um dos momentos que mais estressa, né, o consumidor, você simplesmente tem uma caixa que você coloca lá, né, as peças, aquilo dali já lê, você já põe o seu cartão de crédito, pega uma sacola, coloca dentro e vai embora. Sim. Pô, é uma tecnologia, né? Agora, o RFID existe há, sei lá, talvez 20 anos, né? E a coisa vai evoluindo, mas eu acho que esse tipo de tecnologia que realmente busca trazer um benefício e trazer algo que importa para os clientes, essa com certeza é essencial, né, em qualquer negócio. Conversar com você e não falar de inteligência artificial não vai fazer sentido. Então, queria te ouvir também, sobre isso. Como é que você acha que está sendo esse impacto da IA nesse ambiente de varejo aqui e pensando no Brasil, né, que acho que Sim. Pegando uma frase até do Eduardo Terra, né, que ele inclusive já esteve aqui com vocês, ele escreveu um livro, agora no final do ano passado, Inteligência Artificial no Varejo. Eu acho que tem uma frase dele lá que é perfeita, né, quer dizer, a inteligência artificial ela se tornou uma prioridade no varejo, mas não é uma realidade, tá? Esse é o ponto. Por quê? Porque se nós formos analisar, né, primeiro que esse hype todo da inteligência artificial, ela vem desde final de 2022 com o lançamento do ChatGPT, que é um tipo, né, que é a inteligência artificial generativa. Outros fatores, né, também vêm proporcionando a questão de dados, né, as empresas hoje têm cada vez mais dados, capacidade computacional, né, a capacidade de armazenar isso na nuvem. Só que o grande problema, na minha opinião, e quando nós vamos para as empresas desse segmento de varejo, é que assim, é, é, ainda está muito longe, né? Tem muitas empresas que têm sistemas legados ainda meio que, não posso dizer arcaicos, né? Porque está funcionando lá no dia a dia, mas que os dados estão todos desestruturados, então tem alguns passos, na minha opinião, né, que muitas empresas têm que caminhar ainda para conseguirem realmente utilizar, né, e buscar com projetos com integração de inteligência artificial trazer realmente aspectos positivos, né, e que mostrem resultados. Eu acho que temos aí vários exemplos aí que estão acontecendo, isso pipoca toda hora, né, na internet, não sei quem está usando, outra coisa está usando, mas eu acho que ainda tem um longo caminho a percorrer. Por quê? Porque se nós formos analisar, né, o mercado brasileiro ainda, e a grande maioria das empresas que estão no varejo, isso eu estou falando das empresas chamadas de tradicionais, né? Quem é nativo digital, quem nasceu já no digital, nem se discute quem nasceu no digital, transformação digital, nada disso. claro. Os caras já têm uma estrutura
já que nasceu no digital. A gente está falando da grande maioria das empresas que tem um longo caminho aí, mas que as que fazem, né, a lição de casa têm mostrado resultados aí positivos. Sim, perfeito. É um montão de coisa para falar sobre isso. Inteligência artificial é um tema É. realmente precisa se tomar um pouco de cuidado, um pouco não, eu acho que muito cuidado, linkando com aquela primeira pergunta, né? Eu acho que inteligência artificial está na boca, como esteve Omnichannel, como esteve transformação digital, só que quando você vai ver isso na prática mesmo, na execução, é muito falho. Né? É a mesma situação do Omnichannel, acho que assim, a palavra linda, já inventaram outros nomes, né? Unified Commerce, né? São coisas lindas de se falar. Só que quando você vai lá ter uma experiência com aquela marca, você percebe que tem um monte de buraco no meio que a coisa não acontece, entendeu? Então não adianta nada o cara, o diretor lá, o cara do comercial, o cara do TI ou sei lá quem, ir lá da entrevista e colocar lá, estampado lá na revista, somos Omnichannel. Ah, legal. Só que quando a pessoa, né, vai lá e você tem uma experiência com aquela marca, na grande maioria das vezes, e não sou eu que estou dizendo, tá? Tem pesquisas, né, que mostram empresas, né, que eles avaliam um todo, de empresas que realmente, né, hoje são omnichannel ou que vêm nessa trajetória, são bem poucas ainda, né? O Magazine Luiza é uma delas que claramente, de novo, né, Boticário, uma Leroy Merlin, né, que é um segmento super complicado, né, como material de construção, tem avançado também a passos largos nisso daí. Então tem, mas a grande maioria, eu posso te dizer que ainda está bem atrasado nisso, né? Ótimo. Lupe, quando a gente fala de retail media, você também considera isso um modismo? Isso é mais uma fonte de receita ou é um diferencial competitivo? Não é modismo, claramente não é. Vamos pegar o mercado externo, né? Hoje, nos Estados Unidos, eu posso estar errando algum número, tá? O ano passado, a Amazon, se eu não me engano, fez algo em torno de 50 bilhões de dólares, né? Com o que a gente chama hoje aí de retail media, que é onde mais se vê, né, dinheiro rodando, que é o search, né? Então os e-commerces, os marketplaces, hoje claramente esse é um vertical bastante importante, porque os caras já têm lá o tráfego, já têm os dados, né? Então, de novo, já são empresas que nasceram do digital, né? Então eles têm muito isso estruturado. Então tem hoje faturamentos, inclusive lá nos Estados Unidos, a Amazon é a terceira. A primeira, eu acho que a primeira é Google, a segunda é Meta, né? A Amazon já é o terceiro, né? Mas isso lá nos Estados Unidos já vem há um bom tempo. Não se falava, eu acho que foi há 2 anos atrás ou há 3, lá na NRF começou a se discutir, tanto que esse ano, uma baita de uma sacanagem, a NRF fez um evento separado sobre o retail media, tá? Mas com certeza isso tem várias possibilidades. Então, uma delas, que aqui no Brasil também está mais avançada, você vai pegar mercado Ads, né, que é o Mercado Livre, você vai pegar Magalu Ads, você vai pegar GPA, o Marcelo Pimentel inclusive esteve lá na NRF falando, né, sobre essa vertical aí de Ads. Então assim, tem várias empresas nesse caminho. Então, o primeiro vertical é esse. Segundo, né, que o varejo físico vai poder se apropriar muito, é tudo que está relacionado a usar o ponto de venda, né, ao digital signage. Agora, volta aquela outra questão que a gente falou, isso daí, como isso está integrado, quanto que esse varejista tem realmente os dados daqueles clientes. Então, por exemplo, um GPA, ele tem
uma base bastante consolidada, inclusive que eles vêm fazendo várias mudanças, né, no programa Mais, lá no Pão de Açúcar Mais. Então já tem um programa que coleta dado, que eles têm se estruturado, então você já tem ali um caminho para começar a trabalhar, né? Porque a indústria muitas vezes está ávida, né? Para conhecer, para saber o que acontece realmente no ponto de venda, né? E aí tem uma terceira vertical que é a menor, que é utilizar, né, essas plataformas de CRM aí em varejo, né, de marcas exclusivas e tudo mais. Mas quando a gente vai para o lado desses e-commerce, né, marketplace, isso aí está bombando. E a grande vantagem, por isso que na minha visão, né, e tudo que a gente tem lido tem um potencial, porque isso tem uma margem muito maior, né? Então tem grana nisso. Uhum. Então entendo que quem fizer isso de uma forma estruturada, adequada, tem bastante potencial e não é um modismo isso daí, tá? E não vai morrer como Tendência. o metaverso. Lembra do Sim, metaverso? sim, sim, sim. Exato. Perfeito. A gente podia ficar aqui, porque com você, professora aqui, dá para a gente falar muitos temas Legal. e o nosso tempo é curto. Então, Imagine. para a gente finalizar, né, esse bate-papo, eh, queria te ouvir um pouco sobre sustentabilidade. Acho que é um tema que você também aborda, explora bastante. Para a gente fazer um fechamento, o que que tem, assim, de principal, né, para falar aqui do mercado brasileiro em relação à sustentabilidade? Eu só de pensar no tanto de embalagens que eu recebo dos e-commerces, É. já me passa isso pela cabeça, fico doida. Eu acho que assim, né, a temática da sustentabilidade está dentro de um grande chapéu, um grande negócio chamado ESG. Isso vem sendo discutido há algum tempo lá na NRF, mas assim, infelizmente, né, inclusive até pelo novo governo lá dos Estados Unidos, e nós temos muitas empresas, né, que a sede são multinacionais e tudo mais, então isso tem dado uma balançada, né? Então não só a questão da sustentabilidade, mas de toda a questão relacionada à inclusão, né, representatividade, isso daí tudo são temas que vão e voltam, são essenciais, mas temos aqui no Brasil, né, algumas empresas que vêm investido nisso, mas eu não vejo, eu acho que assim, é um negócio que hoje é importante, mas, por exemplo, né, você pergunta para as pessoas, isso não é uma pesquisa que eu vou mencionar, são várias pesquisas, né? Ah, você gostaria, né, de produtos mais que não agridem, né, produtos mais sustentáveis, com a embalagem, com não sei o quê e tudo mais, né, ou produtos orgânicos, sim, as pessoas querem, mas ela não quer pagar mais por isso, percebe? Entendi. Eu sempre menciono isso, que é assim, né, as pessoas, elas são muito complexas. Todo mundo fala agora de geração Z, né? De Y, Z, Alpha, o raio que o parto, que tudo que vem vindo, né? E que são, né, muito mais engajadas, né, nessa questão da sustentabilidade, de propósito de marca, não sei o quê. Só que compram de uma Shein, percebe? Sim, Então existem alguns contrapontos, né, que insustentáveis. as pessoas querem e é necessário, né? Nós sabemos que se a coisa continuar desse jeito aqui, isso vai ter consequências e nós já estamos vendo essas consequências com relação ao meio ambiente, mas o problema é realmente todo mundo pensar e ir por esse caminho, entendeu? Sim. Então, eu acho que nesse momento que nós estamos aqui agora, infelizmente, né, a gente tinha dado como sociedade, né, e as empresas imbuídas nisso,
avanços que agora parece, aparentemente, que deu uma estagnada e às vezes até retrocederam um pouco, que é muito triste, né? Mas essa é a sociedade que a gente vive, né? Sim, é isso. Bom, Lupe, um prazer, muito pouco tempo mesmo para a gente falar um monte de coisa bacana que tem para ser dita, mas acho que foi bem rico esse papo, super te agradeço por estar aqui com a gente nessa jornada Imagine. e vamos finalizando hoje. Então, esse foi o episódio de hoje e para você que acompanhou esse papo transformador aqui com o Lupe, se você gostou, conhece alguém que precisa ouvir essas ideias, compartilhe. Até a próxima, a gente se vê por aí.